Saudações, caros lupinos. É sempre importante saber reconhecer um lobisomem quando está em sua forma humana, pois quando é o único momento em que ele é vulnerável. Um lobisomem pode ser facilmente reconhecido, mesmo em sua forma humana, através de alguns indícios físicos, como por exemplo, suas mãos, que geralmente são largas, e seus dedos longos, e há sempre grossos pelos crescendo sobre a palma. Para esconder os pelos, muitos raspam as palmas de suas mãos, o que as deixam bastante ásperas. Mãos ásperas também são consideradas um sinal de que a pessoa possa ser um lobisomem. De acordo com uma antiga tradição, outro sinal que caracteriza alguém como sendo lobisomem encontra-se no tamanho de seu dedo indicador. Caso ele seja consideravelmente maior do que o dedo médio, significa que tal pessoa possa ser um lobisomem. Na forma humana, o lobisomem geralmente são pessoas muito pálidas e magras. Tem sobrancelhas inclinadas que se encontram na ponte do nariz. Suas orelhas são levemente pontudas. Seus caninos são alongados e seus olhos são estranhamente atraentes. Estes são sinais visíveis de que você está na presença de um lobisomem. A forma humana pode ser facilmente detectada quando se há ataques noturnos em um bairro. Ele ou ela não terão apetite devido à quantidade de carne crua devorada durante a noite. E fisicamente estarão exaustos depois de sua transformação e das atividades noturnas. Provavelmente passarão o dia descansando. Observe a forma em que um suspeito de ser lobisomem dorme, pois um lobisomem sempre dorme com os maxilares abertos, pois uma vez que se fecham, é dificultoso abri-los novamente. Outro costume que indica que um indivíduo possa ser um lobisomem é o isolamento. Por conta de sua condição, muitos procuram morar em regiões isoladas, longe de áreas muito populosas, preferindo morar em lugares mais ermos e, de preferência, que haja matas próximas. É possível que alguns de vocês conheçam ou saibam de alguém. Um velho, aquele velho de estranhos hábitos, que mora sozinho no alto daquele morro. Quando se quer identificar um lobisomem, é importante lembrar que suas maiores pistas virão através da personalidade suspeita do indivíduo. Por isso, observe se o suspeito humano apresenta estes comportamentos: aumento da violência, agressividade crescente, raivas não provocadas, insônia, agitação e comportamentos bizarros. Estes sintomas são mais fortes no início, quando o indivíduo recém passou a ter suas transformações. Porém, com o passar dos anos, tais comportamentos acabam sendo controlados. Portanto, não dependam exclusivamente disso ao identificar um lobisomem. No início do século VII, Paulo Zangina,
um médico que viveu em Alexandria, descreveu para seus colegas médicos alguns sintomas de licantropia. Pele pálida, visão fraca, ausência de lágrimas ou salivas que deixam os olhos e a língua muito secos, sede excessiva, ferimentos e escoriações pelo corpo, que geralmente o indivíduo não saberá como explicar. Obsessão por vagar à noite em lugares desertos e cemitérios. Urros e gritos também serão emitidos enquanto vagueia. Quando um lobisomem é ferido em sua forma lupina, ao voltar à sua forma humana, ele também carregará os mesmos ferimentos. Isso é chamado de ferimento amigo ou ferida simpática, e podem eventualmente revelar a identidade do lobisomem. A vitalidade de um lobisomem é muito grande, e isso faz com que ele cure seus ferimentos muito mais rápido do que uma pessoa comum. No entanto, um membro que for decepado não tornará a crescer. O ocultista Eliphas Levi considerou o lobisomem como sendo um ser de projeção astral e confirmou que os ferimentos que ele sofresse iriam afetar também seu corpo físico. Através da corrente óptica de luz astral e pela ligação do imaterial com o corpo material. Há uma história muito antiga, contada repetidas vezes em causos. Um homem que estava sozinho à noite é atacado por um lobo, e no meio do confronto, o homem consegue cortar uma das patas dianteiras do lobo. E no dia seguinte, uma mulher é encontrada na floresta sem uma de suas mãos. A amputação correspondia exatamente à mesma pata que foi cortada do lobo. A mulher foi acusada de ser o lobisomem e condenada à fogueira. Tal incidente foi relatado como um fato por Jean de Ninaldi em 1615. Porém, para alguns, a história apareceu apenas como uma maneira perfeita de um homem se livrar de uma mulher que ele havia violentado e estuprado antes que ela pudesse acusá-lo. Outras histórias semelhantes também vieram a surgir com o tempo, sempre contando de partes decepadas que se transformaram em membros humanos. Em alguns casos, o membro decepado trazia algum objeto, como por exemplo, um anel, pulseira, ou até mesmo um sinal de nascença. E sempre quando a pessoa era descoberta, era condenada à morte. Havia casos em que, para se certificar de que tal indivíduo era realmente um lobisomem, ele tinha parte de seu corpo aberto para averiguar se havia pelos em seu interior. Pois em algumas crenças, o lobisomem possui pelo em seu interior e pele do lado de fora, que se invertem ao se transformar. O pentagrama é um símbolo presente em muitas áreas. É constantemente relacionado à magia e bruxaria, e também à maldição do lobisomem. Se acreditava que tal símbolo seria encontrado no corpo de quem fosse lobisomem, marcado como um sinal, no peito ou na mão do indivíduo. Também havia a crença de que a sombra do pentagrama iria se manifestar sobre a palma da mão ou na testa da próxima vítima do lobisomem, e seria visível apenas para os olhos do monstro. A presença do pentagrama pode ser explicada, pois o mesmo pode ter sido usado em um feitiço de transformação, ou simplesmente seja uma marca deixada pelo mal,
àqueles que foram amaldiçoados. De acordo com o crédulo popular, contado pelos mais antigos, se você se deparar com um lobisomem, ou se o mesmo estiver a rodear sua casa, você deve dizer a ele: "Vá de reto, criatura. Amanhã passe aqui, que lhe darei sal, e assim ele não deverá te fazer nenhum mal." E então no dia seguinte, alguém deverá ir até a sua casa lhe pedindo um punhado de sal. É neste momento que você saberá quem é a pessoa que se transforma em lobisomem. É possível que você não saiba e ache estranho oferecer sal a um lobisomem, ou o porquê dele querer sal. O sal é um elemento sagrado, utilizado para afastar o mal. Um lobisomem vive em grande tormento devido à sua maldição. O sal aliviaria seu tormento, porém, ele não pode tocá-lo, a não ser que alguém lhe ofertasse. Tal oferta faz com que o indivíduo busque pelo sal que lhe foi prometido, talvez até mesmo inconsciente de seus atos na noite anterior. Também existe uma história que eu ouvi há muito tempo. Relata a história de uma mãe que estava sozinha com seu bebê em casa durante a noite, quando uma criatura adentra sua residência e tenta atacá-la. A mãe consegue correr para fora de casa e subir em um tronco de árvore alto. O lobisomem fica rodeando em volta do tronco, dando saltos para tentar alcançá-la, conseguindo apenas arranhar e morder a flanela que envolvia o bebê. Flanela essa que se desfiava entre seus dentes. Na manhã seguinte, o pai da criança chega, aparentemente exausto, e vai para a cama descansar. Enquanto dormia, a mãe nota que havia fiapos da mesma flanela que foi rasgada pelo lobisomem entre os dentes de seu marido. Existem algumas variações desta mesma história, mas todas elas citam que alguém foi identificado através de restos encontrados entre seus dentes, desde a fiapos de roupa, fios de cabelo, ou em alguns casos, restos de carne ou cascas de árvores debaixo de suas unhas, devido a ter arranhado tais coisas. Quando o indivíduo está para se transformar em um lobisomem, ele não fará isso em qualquer lugar. Ele irá procurar por alguns lugares específicos, como por exemplo, uma encruzilhada que de preferência tenha mariscos de praia. Pode ser também em um galinheiro, chiqueiro ou debaixo de uma goiabeira. Ou então, em qualquer lugar onde qualquer quadrúpede se esponjou. Sabendo disso, você pode ficar de tocaia e esperar que o indivíduo apareça, ou seguir um suspeito até algum desses lugares, com o intuito de averiguar se realmente ele é um lobisomem. Talvez você não tenha nenhum suspeito em mente, mas possa ser que passe a suspeitar agora, caso se dê conta que sabe de alguém que costuma ir muito a esses lugares em determinadas noites. Antes de sair por aí à caça de lobisomens, se inscreva no meu canal e veja outros vídeos. Acesse também a descrição deste vídeo para ter mais informações.